Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 30 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, esse daqui é o gráfico da semana passada. No dia 22 a gente estava registrando 41.726 casos e hoje, no mesmo período, a gente continua com um represamento pequeno, a gente está registrando 42.728, ou seja, 2% a mais, 2,5% a mais eu acho, que dá 1.002 casos em uma semana e represamento de 2 semanas quase não teve, só 82 casos. Então, é praticamente desconsiderável. Isso é uma boa notícia, que nem eu sempre falo, porque mostra que a gente está vendo a pandemia mais ou menos em tempo real. Agora, essa semana, antes do ajuste, a gente está registrando aqui 44.124 casos, e se a gente considerar esse represamento do mesmo patamar da semana passada, a gente vai estar chegando, na verdade, em 45.227 casos nessa semana, hoje, no dia 29, o que dá um aumento um pouco superior das semanas anteriores. A gente está aumentando aqui 2.499 casos e a última vez que a gente aumentou uma coisa assim tão alta foi aqui no final de setembro, ou seja, a gente passou outubro inteiro crescendo na faixa dos 2.000 casos, mas agora no final a gente voltou para a faixa de 2.500 e essa semana já tinha sido uma semana atípica, porque antes era lá em setembro que a gente estava, digamos assim, acostumado a crescer 2.500 casos. Então, a semana de hoje é um alerta que acende aqui para a cidade, porque pode ser que ela tenha sido só uma questão, que nem essa semana, que foi uma semana mais alta e depois voltou a baixar, ou pode ser que essas 3 semanas consecutivas, onde a gente está vendo uma aceleração, venha para ficar. E aí, se isso daqui for uma aceleração real, se o número de casos estiver realmente acelerando na cidade, vai ficar um pouco mais complicado, porque a gente está vendo aí os leitos de enfermaria aumentarem, o número de pacientes em enfermaria, o número de pacientes em UTI aumentar, coisa que não acontecia fazia um tempo. E lembrando aqui, no auge, lá em agosto, a gente tinha uma média de 493 casos por dia, foi a maior média até agora já registrada. Então, a gente não está tão longe. Aqui, quando a gente tinha registrado 235, foi uma ótima notícia, porque a gente registrou menos do que a metade desse valor, mas agora a gente está chegando aqui mais próximo desse valor de 493, o que a gente não quer. Eu espero, tomara, que semana que vem a gente tenha essa reversão, né, dessa média, volte para 300 ou para 250, que isso aqui tenha sido uma coisa atípica, tal qual essa semana, mas ainda não dá para saber. E, bem, também pode ter sido o caso, né, dessa semana não ter tido nenhum represamento por alguma coisa muito diferente, mas daí a gente estaria aqui na média de 310 casos, se eu não me engano. Mas eu acho que teve esse represamento e vai chegar nessa média aqui de 350. Mas enfim, vamos voltar para os outros dados. A gente está hoje com 3.600 casos ativos e só lembrando, pessoal, para quem fala que 3.600 casos ativos não é tanto, lembra, são 300 pessoas se contaminando por dia. Esses casos ativos são aqueles casos que a gente sabe que são casos ativos, fora todos os casos assintomáticos, que é uma grande parte dessa população. Então não são esses 3.600 exatamente que estão transmitindo, são alguns desses 3.600 que sei lá porque não estão isolados, mas deveriam estar porque esses já foram diagnosticados, mas também aquelas pessoas que ainda estão no período assintomático ou pré-sintomático. Então aí é um sorteio, né? Tem 300 porto-alegrenses por dia sendo diagnosticados. O vírus continua circulando em Porto Alegre, a gente não pode esquecer disso, gente. Mas os óbitos, bem, pelo menos os óbitos é uma notícia boa. A gente baixou de 50 óbitos pela primeira vez em muito tempo. A gente teve apenas 47 óbitos durante essa semana aqui do dia 22 ao dia 29. Uma notícia boa, pelo menos os óbitos estão diminuindo. A gente está vendo um decrescimento, uma desaceleração no número de óbitos e isso é muito bom. Agora, número de pacientes em UTIs, a gente estava aqui meio que numa estabilidade, essa semana
até cresceu um pouco, mas esses 2 últimos dias, digamos assim, salvaram a semana, porque decresceu bastante o número de pacientes em UTIs, mas foi só durante 2 dias. Isso já aconteceu antes aqui, decrescimento de 2 dias, depois volta a crescer um pouquinho. Decrescimento aqui foi um tempo bem maior, depois voltou a subir um pouquinho. Então ainda é cedo para dizer que a gente diminuiu o número de pacientes em UTIs, que a gente rompeu esse patamar aqui de perto de 250 pacientes confirmados. Hoje a gente está com 227, os leitos de UTI estão sendo fechados, a gente está com menos vagas nessa semana do que na semana passada. Agora, para a gente dar uma olhada como é que está na situação dos bairros de Porto Alegre. A Porto Alegre, nesse período, a gente cresceu 12% no número de casos confirmados. No dia 15 de outubro, a gente estava com 39.350 e hoje, 2 semanas depois, a gente já está com 44 mil. Então, olha o crescimento aqui. Em 2 semanas, 5 mil novos casos. Não é pouca coisa. E agora, nos bairros que mais tem casos, o Sarandi foi o bairro que mais cresceu em valor absoluto, teve quase 200 casos novos nessas 2 semanas, cresceu 13% nessas 2 semanas. O Petrópolis e Santa Rosa de Lima e Cavalhada aqui foram os bairros que tiveram a maior variação relativa, ó, 15% nesses 3 bairros aqui, ou seja, deu uma acelerada mais do que a média da capital nesses bairros. E a Restinga ganhou aqui um selinho azul porque foi a menor variação relativa dentre esses bairros com maior número de casos. Aumentou só, digamos assim, só 10% nesse período. E o Cristal aumentou apenas 100 casos, foi o que menos aumentou entre os bairros que mais tem casos. E também, mas só que aumentou acima da média, tinha 752, foi para 852 casos, uma variação aí de 13%. Bueno, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar essa semana. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Semana que vem eu acho que eu vou conseguir voltar pro Instagram para fazer aquele acompanhamento diário de Porto Alegre que eu estava devendo, estou há muito tempo sem fazer, porque essa semana estava bem complicada, bem corrida, mas agora eu acho que deu uma aliviada. Bem, então era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.